calma, respira fundo e vem comigo. Antes de mais nada, dá um pause nesse vídeo e pesquisa um pouquinho. Fundação de Israel, Guerra dos 6 Dias, Primeira Intifada. 5 minutinhos, vamos lá, eu espero. Bom, eu sei que você não pesquisou, né? Acertou! Então vou fazer rapidinho, falar rapidinho, só para você entender a próxima obra que eu vou te falar, certo? Em 1948, a ONU votou que ia ser fundado um Estado palestino e um Estado judaico, um Estado que seria Israel. Isso em 1948. Aquela região era inteira controlada por árabes. Então é claro que eles não ficaram satisfeitos e não aceitaram essa votação da ONU. Mas Israel aproveitou essa brecha, declarou independência e os estados árabes que não gostaram foram tentar guerrear e tomaram um pau. Então Israel venceu essa primeira guerra. Depois, em 1967, teve a Guerra dos 6 Dias. Israel atacou o Egito preventivamente, ou seja, atacou primeiro. Israel atacou o Egito e obviamente as outras nações árabes não gostaram desse ataque. Aí entrou Jordânia, entrou Síria, entrou Kuwait, entraram várias nações árabes junto nessa Guerra dos 6 Dias. Novamente Israel deu um pau em todo mundo e ocupou a faixa de Gaza e ocupou a Cisjordânia. Em 1987, esses palestinos que estavam na faixa de Gaza e na Cisjordânia se rebelaram. Não foi uma revolta armada, mas eles jogavam principalmente paus e pedras nos tanques israelenses. Isso foi o que configurou a primeira intifada, essa revolta palestina, um movimento legitimamente popular. E é mais ou menos nessa época é sobre essa época que fala essa nossa próxima obra, Palestina, do Joe Sacco. Vale a pena demais ler. Quem gosta de quadrinhos, quem já está familiarizado com o trabalho do Robert Crumb, vai reconhecer a influência desse quadrinista no traço do Joe Sacco. O traço dele é um traço às vezes caricato, mas muitas vezes é um traço que consegue demonstrar muita emoção, especialmente a tristeza. Eu acho que ele consegue passar a tristeza muito bem com esse traço um pouco mais caricato. Eu gosto muito do traço dele. E é claro que eu vejo uma influênciazinha do Robert Crumb ali, que eu particularmente gosto muito. O que o Joe Sacco fez foi ir para essas áreas e escutar o depoimento dos palestinos, do que os soldados israelenses estavam fazendo nessas áreas. Porque foi uma época onde ocorreu muito abuso por parte do exército de Israel. Muito abuso dos palestinos. E a gente sabe muito pouco sobre aquela região. E eu acho interessante para você começar a conhecer um pouco mais, ler Palestina. É uma leitura fácil, assim, ele tem um vocabulário acessível, que eu acho que é uma das características principais, mas trata de um tema tenso e às vezes tem alguns relatos que são bem difíceis, assim, você fica um tempinho para digerir depois, porque acaba cobrando um preço. Toda leitura que é boa, ela acaba te cobrando um preço. Tem um dos relatos que para mim é um dos mais marcantes, o relato de um senhor. Ele fala que o vizinho dele era um colono judeu. Então isso é importante vocês saberem. Depois de 1987, Israel mandou colonos judeus para as áreas da faixa de Gaza e para as áreas da Cisjordânia. Então esses colonos judeus eram protegidos pelo exército de Israel. E um dos colonos judeus falou que o filho de um dos palestinos tinha jogado coquetel Molotov num tanque. Quando o exército foi lá averiguar isso, esse próprio vizinho que falou que o filho desse cara tinha jogado o coquetel, negou, falou que não tinha sido, que ele tinha se confundido. Mesmo assim, o exército entrou na casa desse cara, vasculhou tudo, viu que ele tinha um pomar de oliveiras, né? Ele tinha uma plantação de oliveiras. A oliveira é uma árvore que demora em torno de 7 anos para se tornar produtiva e é a principal fonte de renda das pessoas, dos palestinos. Essa árvore, ela chega a viver até 100 anos, é de onde é feito o azeite de oliva, né? O principal produto. É a árvore basicamente de azeitona. E aí o que o exército viu? Viu essas oliveiras no quintal desse cara e falou que as oliveiras serviam de cobertura para os manifestantes jogarem pedras e coquetéis Molotov nos tanques. Obrigou o cara a cortar todas as oliveiras dele. Importante saber que os palestinos eles não podem ir para Israel para trabalhar. Alguns israelenses até iam para a faixa de Gaza e para a Cisjordânia para conseguir serviços mais baratos, às vezes principalmente de mecânico, tiver que arrumar um carro, eles iam para lá para conseguir o serviço mais barato. Mas os palestinos não podiam ir para Israel para trabalhar. Então a principal fonte de renda deles era a oliveira. Então se você corta todo o pomar de um cara, todas as árvores desse cara, esse cara vai ficar sem renda nenhuma. Porque é a principal fonte de renda dele. E os caras obrigaram ele a cortar com uma motosserra todas as árvores dele.
todas as árvores dele. E ele falou que isso foi quase como perder um filho, porque era a renda da família dele inteira. E, obviamente, não foi só esse cara. Fizeram uma pesquisa, mais de 120 mil árvores foram cortadas, mais de 120 mil oliveiras foram cortadas por esse motivo. O exército de Israel cometeu muitos abusos nessa época. Ele entrava dentro de casas de pessoas, abduzia, né, as pessoas que às vezes estavam em casa para fazer interrogatórios violentos, torturavam. Inclusive, em 1988 teve o relatório Landau, que os próprios israelenses convocaram para ver se teve algum excesso do Shin Bet, que era a polícia do exército israelense. E o relatório Landau, ele conclui que o Shin Bet de fato torturou muitas pessoas, que de fato atacou vários civis, mas o próprio relatório Landau já justifica o Shin Bet, falando que em alguns momentos é necessário usar forças um pouco mais contundentes para você conseguir adquirir informação. Então, na verdade, não serviu para nada, os palestinos continuaram na mesma merda que eles estavam antes. Tem vários relatos, esses foram só alguns que eu citei, vale muito a pena ler para você ver o que aconteceu com as pessoas que estavam vivendo lá naquela época, né? E o engraçado é que o Joe Sacco, ele não é aquele cara que toma totalmente o partido, não. Tem uma das cenas que eu acho brilhantes, assim, que ele fica puto porque dois garotos começam a levar, falando que vão levar ele para um lugar para tirar foto, e na verdade roubam ele, extorquem dinheiro dele. E ele fica puto e fica com raiva de todo mundo. Esse momento eu acho legal, porque mostra que qualquer um é sujeito à raiva, qualquer um é sujeito a ficar puto. Olha o que, logo depois que ele foi extorquido por esses garotos, olha o que ele escreve. De volta à cidade velha de Jerusalém, ando em meio aos comerciantes palestinos. Eles me enojam, seus grandes olhos tristes, seus bolsos vazios, eu quero chutá-los. Isso aqui eu acho foda demais, eu acho de um peso muito grande, porque isso mostra que qualquer um, mesmo uma pessoa que está envolvida tentando passar a real situação dos palestinos naquela época, pode ficar puta, pode ficar com raiva, e qualquer um é capaz de cometer excessos. Mas a história tem final feliz. Oh shit, here we go again. Nas eleições de 2007 o Hamas acabou ganhando, Israel desocupou, tirou os militares do lugar, os colonos judeus voltaram para Israel, e aí Israel, é claro, só bombardeou a faixa de Gaza em 2008, 2010, 2012. Nada como um final feliz regado a algumas bombinhas pra gente ficar mais tranquilo, não é isso? Espero que vocês gostem, leiam Palestina, vale muito a pena ler. Joe Sacco é muito competente nos relatos, vale a pena demais. Um abraço a todos, tudo de bom.